Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui em mais uma transmissão do nosso estudo bíblico às quartas-feiras e estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre homens de oração. Hoje nós vamos ver um pouco sobre Daniel. Mas antes, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 15. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui a gente tem um claro ensino, do zelo apostólico de Paulo, dizendo e nos mostrando que Cristo morreu por nós, para que nós possamos viver para a glória do próprio Cristo, do próprio Senhor. Eu quero fazer uma oração para a gente poder iniciar esse nosso estudo. E antes, obviamente, do estudo nós vamos ter os cânticos, nós vamos ter o nosso tempo de louvor. Mas eu quero que você fique com esse verso na sua mente. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos e existimos para viver para Cristo, ou como diz o nosso catecismo, viver para a glória de Deus. Vamos orar e depois da oração nós vamos cantar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite, por mais uma quarta-feira, por mais uma semana que o Senhor nos dá, que o Senhor permite que possamos viver e que possamos vivê-la para a honra e glória do Teu nome, Pai. O Senhor entregou o Teu Filho numa cruz para que possamos viver para honrar e glorificar a esse Jesus. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, que o Senhor limpe, Deus, e purifique o nosso coração, que o Senhor visite, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo a essa transmissão na sua casa, no seu lar, com a sua família, com os seus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nos purifica. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado com saúde. Obrigado. Obrigado porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos e daquilo que a gente merece. Que o Senhor receba o nosso canto, o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração cantada nessa hora, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Boa noite, igreja. Alegria estar aqui com os irmãos. Vamos cantar então, louvar a Deus com esse corinho antigo que fala que nós ansiamos a volta de Cristo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ora vem, Senhor Jesus. Tu estás assentado
Grande é o nosso Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Graças a Deus, porque nós somos livres para louvar, adorar o nosso Senhor, nos colocar diante dele em oração. Como eu disse no início, hoje nós vamos ver um homem de oração chamado Daniel. E o título que eu dei para esse nosso estudo, para essa nossa breve reflexão é Daniel, o homem que glorificou a Deus. Meus irmãos, Daniel, e aí eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta no livro de Daniel, lá no capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, ele já era conhecido na Babilônia
por causa da sua fidelidade ao Deus de Israel. Se você for lá em Daniel 1, verso 8, você vai ver que o texto sagrado diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Percebe? Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Uma clara manifestação de fidelidade a Deus e toda a lei que Deus deu ao seu povo. Em Daniel capítulo 2, nós temos o episódio onde o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, mas nenhum dos sábios e nem dos adivinhos da Babilônia conseguiam decifrar, conseguiam interpretar a esse sonho. Então o que o rei Nabucodonosor faz? Ele dá uma ordem. Ele diz: olha, eu quero que matem todos os sábios e todos os adivinhos do meu reino. Ele estava furioso, porque não tinha ninguém que conseguia interpretar esse sonho. E o que Daniel ele faz diante dessa ameaça? Porque Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram homens sábios. O que Daniel faz diante dessa ameaça? Ele foge? Não. Ele ora pedindo a Deus o quê? A capacidade de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Se você for lá no verso 16 do capítulo 2, você vai ver do capítulo 2, versos 16, 17, 18, 19, você vai ver o que? Daniel orando a Deus para que Deus desse a revelação do sonho de Nabucodonosor, e Deus atende a oração de Daniel, e Deus capacita Daniel para interpretar o quê? O sonho, né, de Nabucodonosor. Se você for comigo lá para o verso 20 de Daniel 2, você vai ver uma oração de gratidão. Daniel orando, sendo grato a Deus, porque Deus concedeu a ele, Daniel, a capacidade de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel, verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ou seja, diante de um problema, diante de uma ameaça, Daniel ora ao Senhor, Deus concede a Daniel a revelação do sonho, Daniel agradece a Deus em oração. Por quê? Porque a oração não é um mero ritual. E por não ser um mero ritual, a oração ela não pode ser descartada. Antes, a vida de oração é a marca daqueles que de fato pertencem ao Senhor. Vá comigo para Daniel capítulo 6. E então deixe a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 6, porque daqui para frente, até o final, nós vamos ver o panorama desse capítulo 6 de Daniel, capítulo conhecido, um episódio conhecido, que é o episódio de Daniel na cova dos leões. Eu quero ler com você Daniel 6, do verso 1 ao verso 5. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Até aí, até o verso 5.
Daniel, então, o texto bíblico diz que ele se destacava no reino babilônico porque nele havia um espírito excelente, obviamente, um espírito da parte do Senhor. O texto vai nos dizer que logo Daniel começou a se destacar tanto que o rei Dário ele decide constituir sobre o seu reino 120 sátrapas, que são oficiais. Então, tem o reino nesse plano, em cima do reino, os oficiais, acima desses 120 oficiais, o quê? Os presidentes, e acima desses presidentes, o rei desejava colocar Daniel. No final do verso 3 diz, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei Dário, ele estava desejando colocar Daniel abaixo apenas dele. Ou seja, de todo o império haveria a figura do imperador e abaixo Daniel. Só que, obviamente, os homens passam a invejar Daniel. A inveja contra Daniel surge, porém, os homens, o texto diz, não encontram ocasião alguma para acusar Daniel. Nada era achado nas ações de Daniel, nada foi encontrado nas decisões, nada foi encontrado na conduta de Daniel que acusasse Daniel diante do rei Dário. Então, os sátrapas, que são os oficiais e os presidentes, eles pensam o quê? Não, para a gente atingir Daniel, nós temos que atingir a fé de Daniel. Nós temos que bolar algum plano que, tocando na fé de Daniel, vai mexer com Daniel. Então, o que eles fazem? Daniel 6, do verso 6 ao verso 9. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos, oficiais, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Assim, os sátrapas, os presidentes, eles fomentam no coração de Dário, o rei, a elaboração de um decreto imperial. Porque esse decreto imperial ele era irrevogável. E nesse decreto teria o quê? Que num prazo de 30 dias, qualquer pessoa do reino que orasse ou fizesse súplica a qualquer outro deus que não o rei Dário, essa pessoa deveria ser lançada nas covas ou na cova dos leões. É como eu disse alguns estudos atrás, se eu não me engano, o estudo sobre Ezequias. A oração é a manifestação prática daquele cujo coração confia em Deus. E isso foi uma verdade clara na vida de Daniel. Porque o texto bíblico vai nos dizer no verso 10 que quando Daniel ele escuta, quando ele sabe que o rei assinou o decreto e que isso aparentemente afetaria a sua relação, a relação de Daniel com o seu Deus por meio da oração, o que é que Daniel faz? Olha o verso 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se colocava de joelho e orava. Daniel, quando sabe que existe uma lei civil humana que proibia a prática da oração a qualquer pessoa ou a qualquer Deus que não o rei Dário, o que Daniel faz? Desobedece, vai para sua casa, se ajoelha e ora ao seu Deus. Ah, meus irmãos, como seria bom se todos nós fizéssemos isso. Diante dos nossos medos, perigos, incertezas, diante do pecado que assedia o nosso coração, diante da perseguição. Ah, se todos nós fizéssemos o que Daniel fez. Se nós nos colocássemos de joelhos diante de Deus
em oração, entendendo que Deus é o nosso único refúgio, o nosso único abrigo, o nosso socorro e a nossa verdadeira esperança. Homens invejosos conseguem o que eles tanto desejavam. Verso 11 a 13 vai nos dizer isso. Eles desejavam a vida de Daniel, porque eles tinham inveja de Daniel, e eles encontram Daniel orando. Percebe? Assim que o rei assina, os que queriam encontrar algo contra Daniel vão direto para a casa de Daniel, encontram Daniel orando, desobedecendo o decreto imperial. Aos olhos dos homens, Daniel já era. Estava morto, era um homem sem saída. Só que esses homens vão até a presença do rei e dizem: olha, rei, Daniel não obedeceu não, viu? Daniel desobedeceu o decreto. Verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então o rei prolonga a ordem de executar a pena contra Daniel, que era a cova dos leões. Mas ele foi pressionado pelas autoridades do seu reino. Verso 15 e 16. Ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Mas o verso 16 diz algo importante para nós. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei sinaliza na sua fala algo importante. Ele diz: Daniel, que o Deus a quem você serve venha em seu favor, te livre, que o teu Deus intervenha nessa situação. Ou seja, existe um grau de conhecimento na Babilônia do Deus de Daniel. O Deus de Daniel não era desconhecido à Babilônia e ao povo da Babilônia. E ele era conhecido como um Deus que de fato pode fazer qualquer coisa. E por que ele era conhecido? Lembra do episódio anterior? Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, lançados na fornalha, depois eles são retirados da fornalha sem terem se queimado, e a fidelidade desses homens faz com que na época o rei Nabucodonosor e não Dário proferisse um decreto. E olha o que diz: portanto, Daniel 3, 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Existia então na Babilônia um conhecimento do Deus de Daniel como Deus que livra, como Deus que intervém. E aí o rei Dário, sabedor disso, fala o que? Olha, Daniel, que o Deus que livrou lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele venha em teu favor e que ele te livre. Não foi uma fala de deboche, não foi um escárnio de Dário para com Daniel, para com a fé de Daniel ou para com o Deus de Daniel. Foi uma fala sincera, tão sincera que o verso 18 diz: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não quis que trouxessem à sua presença instrumentos, músicas, e ele ficou sem sono. O verso 18 mostra que o rei fica em jejum e com um sentimento de luto por Daniel. No verso 19, o texto vai nos mostrar que assim que o sol começa a nascer, no dia seguinte, o rei corre até a cova dos leões. Vejamos o que o texto diz, verso 19 a 23. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque Daniel crera no seu Deus. O verso 24 vai dizer que aqueles que tinham inveja de Daniel foram lançados na cova, e antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões já os devoraram.
Esses leões eram leões de pequeno porte, eram leões asiáticos, não eram esses leões da África como a gente conhece, esses leões grandes, mas esses leões asiáticos, eles eram leões bem famintos e ferozes também, apesar de pequeno porte. Meu irmão, você não será fiel ao Senhor se você não tiver uma vida de oração. Se a oração ela não for um hábito, se a oração não fizer parte da sua rotina, se você não trancar a porta do seu quarto e gastar tempo com Deus, você não conseguirá ser fiel a Deus. A fidelidade é uma marca daqueles que oram, daqueles que de fato têm uma intimidade com Jesus. Fidelidade não é marca daquele que vem à igreja. Fidelidade não é marca daquele que tem costume com a igreja. Fidelidade não é marca daqueles que são assíduos nos cultos e nas programações. Fidelidade não é marca daqueles que se acostumaram com o sagrado. Fidelidade não é marca daqueles que se dizem evangélicos por falar. Fidelidade é marca daquele que tem uma vida de intimidade com o Senhor. O texto vai nos dizer que Daniel teve visões, recebeu revelações de sonhos, de enigmas. Deus revelou a Daniel muitas e muitas verdades apocalípticas. Para você entender Apocalipse, você precisa entender o livro de Daniel. O texto vai nos mostrar que Daniel, mesmo em terra estranha, mesmo como peregrino, ele foi fiel ao Senhor. E Deus honrou Daniel por sua fidelidade. E você? E o seu coração? Você é um peregrino em terra estranha. Somos peregrinos em terra estranha. Esse mundo é passagem, é um caminho. Este acontecimento da vida de Daniel foi uma prévia da vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. E fato que essa vitória de Deus sobre todas as forças do mal aconteceu na cruz. Lembra lá de Colossenses 2, verso 15? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, um dia todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar, todas as nações virão e adorarão o Senhor, o nosso Deus. O diabo, o leão, que 1 Pedro 5,8 diz, né? 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, querendo nos devorar. Esse inimigo, esse leão maligno, esse diabo que tenta nos ferir mortalmente, mas que não consegue nos ferir, que não consegue nos assombrar, que não consegue nos perturbar, porque Cristo é a nossa defesa. Mas ele só não te ataca, ele não vai te ferir, esse leão, esse diabo não vai rugir ou não vai te matar, apenas se Cristo for a sua defesa. E para isso você precisa estar em Cristo. E para estar em Cristo, você precisa conhecer, você precisa ter fé, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, com o Senhor. Eu quero concluir, caminhar para o final. O seu coração é perigoso. Não confie no seu coração. O meu coração é perigoso. O nosso coração é enganoso. E Daniel, meus irmãos, nesse evento aqui do capítulo 6, ele nos ensina como nos proteger de nós mesmos. Como você deve proteger você de você mesmo. E ele vai além. Daniel nos ensina como tornar esse coração perigoso em um altar de adoração ao Senhor. Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus só existe se a oração for uma marca na sua vida. Daniel estava no seu quarto, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, o texto vai nos mostrar, e não é essa oração fast food que a gente faz,
Acorda atrasado, toma banho, toma café, Senhor, abençoa meu dia, ou antes de dormir, me dê uma noite de sono, obrigado. Não, não é esse tipo de oração. Era um tempo de fato de qualidade com o Senhor. E é isso que tornou o coração de Daniel um altar de adoração a Deus. Foi a prática e o hábito da oração que fez Daniel ser um homem que glorificou a Deus. A vida de Daniel é uma vida que manifestou a glória de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Todos nós sabemos. O fim supremo e principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Somente é fiel a Deus aquele que tem uma vida de oração. Somos fiéis porque oramos, não o contrário. Somos fiéis porque oramos. A nossa fidelidade a Deus é o motivo da nossa existência. Quando somos fiéis a Deus, glorificamos o seu nome e nele sentimos prazer. É isso que o Catecismo de Westminster está dizendo. O seu fim principal e supremo é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e sentir prazer nele. Você só glorifica a Deus quando é fiel a Deus. E você só tem prazer em Deus quando você glorifica a Deus. A grande pergunta é: você tem glorificado a Deus com a sua vida? A sua vida é marcada pela prática da oração? Você tem sido fiel ao Senhor? Olha como que a vida de Daniel foi uma manifestação clara da glória de Deus. Ou como Daniel, com a sua vida, glorificou ao Senhor. Daniel 6, do versículo 25 ao 28, final do capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha o que um rei ímpio, pagão, Dário, fala sobre Deus. Verso 27 de Daniel 6. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Percebe que um homem de oração glorificou a Deus a ponto de um rei pagão baixar um decreto dando glória ao nome do Deus de Daniel. Antes de orar encerrando, eu quero ler uma oração puritana que se encontra nesse livro. Quero até indicar para você, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Eu quero ler uma oração puritana que se encontra na página 160. Diz assim, o título da oração, podemos dizer, né? Encontrando-me com Deus. Grande Deus, de forma pública e privada, no santuário e em casa, que minha vida possa estar embebida em oração. Enche-me com o espírito de graça e súplica, sendo cada oração perfumada com o incenso do sangue expiatório. Ajuda-me, defende-me, até que do piso da oração eu passe ao reino do louvor incessante. Impulsionado pelas minhas necessidades, convidado pelas tuas promessas, chamado pelo teu Espírito, entro em tua presença, adorando-te com temor piedoso, assombrado com a tua majestade, grandeza, glória, mas encorajado pelo teu amor. Sou tão completamente pobre quanto sou completamente culpado, nada tendo de mim mesmo com que retribuir-te, mas trago Jesus a ti nos braços da fé.
pleiteando sua justiça para compensar minhas iniquidades, regozijando-me porque ele fará a balança pender em meu favor e satisfará a tua justiça. Bendigo-te porque grandes pecados põem em evidência grande graça, que, embora qualquer pecado mereça infinita punição, porque praticado contra um Deus infinito, ainda houve misericórdia para mim, pois onde a culpa é mais terrível, a tua misericórdia em Cristo é mais livre e profunda. Abençoa-me, revelando-me cada vez mais de seus méritos salvíficos, fazendo com que tua bondade me preceda, trazendo paz ao meu coração contrito. Fortalece-me para que eu não dê descanso a ti, até que Cristo possa reinar supremo dentro em mim, em cada pensamento, palavra e ação, em uma fé que purifica o coração, sobrepuja o mundo, trabalha por amor, firma-me a ti e sempre liga-me à cruz. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres de oração e, consequentemente, fiéis ao Senhor. Ajuda o meu irmão, a minha irmã e a mim, Pai, a termos uma vida que manifeste glória ao Teu nome. Que, da mesma maneira que as pessoas, ao lerem o livro de Daniel e contemplarem a vida desse homem, conseguem perceber a manifestação da Tua glória e a fidelidade a Ti, que as pessoas hoje possam olhar para nós e contemplar essa mesma manifestação de graça, essa mesma vida de oração, essa mesma expressão de adoração ao Senhor, Pai. Ajuda a Igreja Presbiteriana de Brasília a ser uma igreja amorosa, piedosa, uma igreja que olha para dentro de si, contempla os seus pecados e dessa maneira, ao olhar para o outro e ao olhar o pecado do outro, não tenha o outro por inferior a si próprio. Porque a graça nivela todo mundo, Pai. A graça diz: ninguém é merecedor. A graça diz: ninguém é bom. A graça diz: ninguém é santo senão por Jesus. A graça diz: todos nós somos pecadores e todos nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira e um resto de semana abençoado, cheio da presença de Cristo. Continue orando pelo reverendo Adail, continue orando pelo reverendo Jailson, que já está bem melhor, já está há alguns dias para retornar às atividades normais e às suas tarefas. Continue orando, intercedendo pelo reverendo Reiner. Ele precisa muito das suas orações, ele carece muito do seu clamor, da sua oração. Ore pela Larissa, ore pela Lara, pela Laís, para que Deus misericordiosamente continue derramando graça sobre essa família e unindo o Reiner, unindo a Larissa, unindo as crianças como família a cada dia. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.